tratar o tema do corpo, como era visto no medievo cristão, sobretudo no contexto de doutrina ortodoxa e reta, conforme o magistério, e heresias. Por quê? Porque a igreja sempre tem que lutar para manter o equilíbrio antropológico. Temos visto esta bidimensionalidade do ser humano, que é espiritual, mas não puramente espiritual, é material, mas não puramente material. Mas a tendência é de simplificar e levar aos extremos. Então, tem desde o início da igreja, já tem tido muitas tendências de espiritualização do ser humano, ou de um classismo espiritual. É dizer, quem é mais espiritual é mais homem ou mais pessoa. Tanto que até distinguiam entre os ílicos, que seriam os materiais, os pneumáticos, que significariam os espirituais, etc. No medievo também teve o problema dos albigenses ou cátaros, e sempre tem tido a tendência a certo maniqueísmo, é dizer, ter uma visão negativa da corporeidade. Então, temos conosco o nosso professor Joel Gracioso, é professor aqui no Mater Ecclesiae e também na Faculdade de São Bento e em outros lugares que ele pode dizer, porque são tantos que eu não lembro. Então, ele é grande conhecedor de muitos campos, mas principalmente da era patrística e medieval. A sua tese doutoral foi sobre o mal em Santo Agostinho. Muitos de vocês conhecem ele, portanto, passo imediatamente a palavra a ele. Obrigado. Bom dia a todos. Vou tirar esse negócio daqui que está meio estranho. Tá? Então, assim, eu não sei se a necessidade... O padre já apresentou, vocês me conhecem, então vamos ao que interessa. Né? Mas, enfim. Então, assim, o que eu pretendo fazer aqui é alguns apontamentos, né, um tema que, enfim, eu já venho trabalhando há um tempo, essa questão da antropologia, pelo fato de lecionar isso, né, e também é uma área que sempre me interessou. Então, o último congresso que eu fiz parte, que foi o Congresso Internacional para os Estudos de Filosofia Medieval, que eu sou membro, né, eu fui aceito agora, no meio do ano, como membro da Sociedade Internacional de Filosofia Medieval, que fica na Suíça, e pude participar do congresso dessa sociedade, onde eu expus a relação entre corpo e alma do ponto de vista agostiniano. Mas eu não vou falar sobre isso. Né? E, apesar das pessoas olharem para mim e já ver Santo Agostinho, mas eu não pretendo, né, entrar nessa questão. Gosto muito do Bispo de Hipona, mas não leio só Santo Agostinho na minha vida. Então, enfim, tem coisas também importantes. Inclusive São Tomás de Aquino, a quem gosto muito. Não só gosto, como, na realidade, meu pensamento é muito mais tomista do que agostiniano. Mas, enfim, o que eu pretendo fazer são 3 pontos. Primeiro, analisar de fato essa problemática, o contexto que a gente chama de heresia cátara, né? Essa coisa do catarismo. A partir daí, evidentemente, que um quadro vai se estabelecer, nós vamos ter um conjunto de informações, de questões, tanto do ponto de vista filosófico quanto do ponto de vista teológico. E falar dos cátaros e não falar de São Bernardo de Claraval é uma coisa que não tem muito sentido. Por quê? Porque São Bernardo de Claraval, no século XII, foi um dos grandes nomes que combateu, né, a heresia dos cátaros. E depois, no século XIII, eu pretendo apresentar alguns pontos do pensamento de São Boaventura. Então, chamar a atenção para alguns detalhes. Espero que não fique... Eu vi a exposição um pouquinho do padre, mas eu acho que ele focou mais em outras coisas, ele passou rápido por isso, né? Bom,
O catarismo foi um movimento cristão de ascese extrema, presente na Europa Ocidental, inclusive principalmente no século XII. Então, o próprio termo, né, cátaros, vem do grego, ao pé da letra seria puro, né, aquele que é puro. Só que, se a gente parar para analisar a origem dos cátaros, na realidade, nós temos na tradição da Igreja uma questão que sempre vai e volta, né? Porque quando eu penso a realidade humana, evidentemente que se apresenta a nós toda uma dimensão física corpórea, visível. E, ao mesmo tempo, tem toda essa questão da alma ou da dimensão espiritual do ser humano. E, como desde o início da tradição cristã, houve uma relação do pensamento cristão, não só com a tradição judaica, mas com a tradição grega, com o pensamento filosófico grego, e na patrística é muito claro isso, né? Ou seja, essa relação principalmente com a chamada tradição platônica. E aí é óbvio que a gente tem que tomar cuidado, ou seja, quando se fala tradição platônica aqui, por um lado, são alguns textos do próprio Platão, como Fédon, por exemplo, né, que é um texto discutido pelos padres da Igreja, mas, por outro lado, também, além do próprio Platão, toda uma tradição platônica que foi se desenvolvendo posteriormente, na própria era cristã, no século I, século II, etc., né, como a figura de Plotino e outros filósofos gregos que depois, né, foram chamados, né, de neoplatônicos, etc. Então, esse contato com a tradição platônica sempre levou a uma reflexão, a um questionamento muito forte sobre a estrutura do ser humano, sobre, de fato, quem sou eu, quem é o homem, né? A própria questão da imortalidade da alma, se a gente parar para pensar, ela não é um dado de fé explícito, revelado desde um primeiro momento. Se você pega uma obra como a da Etienne Gilson, por exemplo, Gilson, em vários textos, ele chama a atenção disso, mostrando, por exemplo, que São Justino e outros não defendem tão claramente a imortalidade da alma. Porque o foco em questão, em primeiro lugar, é a ressurreição. É a dimensão da ressurreição. Ou como diz o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Tanto que, muitas vezes, existe toda uma crítica nesse sentido da Igreja, né, dizendo que a Igreja teria que rever tudo isso. Porque essa questão de que a alma é imortal é muito mais influência do pensamento grego sobre o cristianismo do que algo tão explícito na revelação. Então, não é à toa, por exemplo, que tem professor por aí de antropologia teológica ensinando em Instituto Católico que a alma é mortal. Né? Em São Paulo tem isso. Né? Professor ensinando abertamente que a alma é mortal e que a Igreja já mudou a sua doutrina. Né? Eu não sei, enfim, ele deve ter algum catecismo oculto que eu não conheço, mas tudo bem. Então, deve ter de tudo no mundo, né? Mas, enfim, então esse professor ensina isso, que a alma é mortal, e quando questionaram, não, mas a Igreja ensina que é imortal. Não, ela ensinou que é imortal. Ela ensinou, agora ela já mudou, né? E, portanto, a alma é mortal. Nós precisamos voltar, né, às nossas origens judaicas. Né? Essa coisa de que a gente morre e sobrevive uma coisa chamada alma, isso é mais ligado à tradição grega, platônica, né? E que, portanto, infelizmente a Igreja, durante séculos, deixou-se influenciar por tudo isso, etc. Então, a grande questão é que, veja o tamanho da confusão, né? Primeiro, de fato, tá bom, tem a relação, tem a influência? Tem. Mas a Igreja, ela não aceitou e colocou isso como verdade simplesmente porque foi influenciada. Mas é porque ela viu a verdade e a coerência disso. Né? E a relação disso com a própria revelação depois. Né? E não mudou nada, como nós sabemos. Né? Ou seja, eu, pelo menos, desafio qualquer um mostrar um documento do magistério da Igreja que diga que a alma é mortal. Né? Olha, mudou. Alguém assinou lá e não é mais isso. Então não tem, todos nós sabemos que não. Mas hoje em dia é muito forte essa linha. Né? Por quê?
Porque é uma influência muito forte de uma teologia protestante de meios católicos. Né? Então, estudando Moltmann e tantos outros, e a partir de uma escatologia protestante, fica realmente muito difícil falar que a alma sobrevive após a morte, né? Um eu consciente, etc. E de fato, isso gera, assim, tem um monte de questionamentos nesse sentido, filosoficamente falando, que justificariam esse questionamento, né? Mas não dizer que a igreja tenha mudado isso. Mas por que eu estou dando esses exemplos? Porque vai e volta. Então, tem momentos que vai para o lado da alma, né? Tem momentos que eu quero transformar a alma como se ela fosse uma coisa corpórea, entendeu? E, portanto, uma coisa que desfalece, que se desintegra, que morre como qualquer outra. Tá? Em outros momentos, sobra para o corpo. Você entendeu? O corpo é uma coisa má, é uma coisa intrinsecamente má, ruim, etc. Então, quando nós pegamos, né, o padre citou na conferência dele, né, toda a tradição gnóstica, né, então você tem toda uma história do fenômeno gnóstico presente depois do surgimento da igreja. Então, não que a gnose seja uma invenção do cristianismo. Já existe uma gnose que é anterior ao cristianismo. No contexto grego, você já tem tipos de gnose ali. Tá? Mas no contexto cristão, vai ter essa ideia, principalmente a partir do século II, né, com o gnosticismo, se é possível juntar cristianismo e gnosticismo. Todos nós sabemos que Santo Irineu de Leão foi o grande, né, adversário de tudo isso, mas não só ele, o próprio Tertuliano, antes de virar herege, combateu os gnósticos, né? O próprio Clemente de Alexandria, entendeu? E tantos outros. Até entre os pagãos, Plotino, por exemplo, que não era cristão, também discordava dos gnósticos em várias coisas. Então, de fato, foi uma polêmica muito intensa ali no século II, e que foram deixando as suas consequências, né, os seus resquícios. Não é à toa que depois vem, no século IV e V, o maniqueísmo. O maniqueísmo nada mais é do que a gnose do século IV e V, com algumas mudanças. Né? E se a gente continua todo esse desenvolvimento histórico, ou seja, quando nós chegamos aos cátaros no século XII, no século X já tinha os bogomilos, né? Que são os antecedentes dos cátaros, que já colocam, na realidade, toda uma linha de raciocínio e há um esquema de pensamento que é muito semelhante. Né? Se você pegar o gnosticismo do século II, o maniqueísmo, né? Esse pensamento dos bogomilos, etc., dos cátaros e outros, vocês vão ver que há uma estrutura cosmológica e uma estrutura de pensamento muito parecida. Ou seja, eu tenho um Deus mau, né, que é o Deus do Antigo Testamento. Então, aquele Deus mau, por que mau? Porque foi ele que criou o mundo material, foi ele que criou o mundo visível, né? Foi ele que chamou à existência tudo aquilo que é portador de uma corporeidade. Enquanto que o Deus do Novo Testamento é um Deus bom, é um Deus revelado por Jesus, né? Porque é um Deus mais espiritual, né? É um Deus que não é aquele que fabricou a matéria. E no caso dos cátaros, muitas vezes, acabam até fazendo, às vezes, a identificação com esse Deus mau, com Satã, de fato, e com Javé. Né? Alguns textos chamam a atenção para isso. Ou seja, Javé, que é aquele que se revela no Antigo Testamento, no fundo é Satanás, porque fez a matéria. E é óbvio que, nessa perspectiva, tudo que é material, tudo que é corpóreo, é intrinsecamente mal. Tudo que tem relação com o corpóreo e com o material é mal. Isso vai ter, evidentemente, um desdobramento muito forte. Né? Então, se o mal está ligado à matéria corpórea, ou ao que é corpóreo, ou à própria noção de matéria, evidentemente que o bem, ou aquilo que está mais próximo do divino, vai estar ligado à questão do espiritual, né? Ou do espírito. E aí é que vem as confusões. Né? Eu vou ler depois aqui alguns trechos de obras de São Bernardo de Claraval, por exemplo. Se você não prestar atenção no que ele está falando,
fica parecendo que ele está depreciando totalmente o corpo. Como se ele estivesse dizendo, olha, de fato, o corpo ou a corporeidade é um grande problema que nós temos. É um grande problema, né? E, repito, essas oscilações, uma hora se ressalta muito o aspecto da alma, do ser humano, né, que tem toda uma consciência, uma subjetividade, e é capaz de pensar e refletir e analisar essa questão do universal. Por outro lado, se coloca tanto essa coisa da corporeidade. Hoje em dia, por exemplo, é muito comum falar de uma era da pós-humanidade. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Então, tem alguns autores franceses e americanos que dizem que nós estamos na era da pós-humanidade. O que seria a era da pós-humanidade? A era da pós-humanidade é você chegar a essa conclusão de que o importante é você reter o seu pensamento, a sua consciência e a sua mente. E se libertar, na medida do possível, dessa carne, desse corpo, que simplesmente vai se desgastando e envelhecendo e mais atrapalha do que ajuda. Então, o ideal qual é? O ideal é você manter a consciência. Tanto que nos Estados Unidos, você já tem centros de pesquisa onde procura-se, de uma certa maneira, quantificar e reter a consciência da pessoa, o seu estado de consciência, e transferir, por exemplo, para um robô, para um computador, né? Estão tentando fazer isso. Por quê? É a ideia de que, se chegarmos a isso, chegamos ao ápice da evolução. E qual é o ápice da evolução? É você se libertar desse determinismo biologista, né? Dessa ditadura da natureza. Você entendeu? Então, em todos os sentidos. Porque aí, de fato, quando eu tiver um braço biônico, né? Não vai ser igual eu aqui, que não consigo nem mexer o braço, porque estou com um problema de tendinite, não sei o que, it. É tudo quanto é it que vocês imaginarem, tem aqui, né? Junta tudo e joga fora. É isso. Então, o dia que eu tiver o braço de ciborgue, né? Aí fica mais tranquilo, né? Mas enquanto não tiver isso, né? Então tem que aguentar a carcaça, etc. e tal. Vai enferrujada, põe um pouquinho de óleo e pronto. Então, é essa mentalidade que nós temos hoje em dia. Quer dizer, uma era de pós-humanidade. Essa pós-humanidade quer dizer refazer, refundar o humano. É ressignificar. É repensar o conceito de humano. E, portanto, é entender o que está por trás de tudo isso. Ou seja, é uma ditadura da natureza, é um biologismo que não tem sentido. E, portanto, o homem precisa se refundar, se refazer, né? Preservando a sua subjetividade, a sua consciência, mas se libertando desses pré-determinismos biológicos e, enfim, dessas limitações físicas, etc. O que eu acho interessante de tudo isso, né? Uma coisa que sempre me chamou a atenção quando eu entrei na Universidade de São Paulo com 19 anos, é o que eu mais ouvia na minha vida, no meio acadêmico, né, e como estudante, é que a igreja era moralista, a igreja era conservadora, a igreja era retrógrada, a igreja ela era contra o sexo, ela era contra o amor, contra não sei o quê. É o que eu mais ouvi na minha vida, né? Que a igreja condenava o corpo, né? Que a igreja ela era escrava daquele amor platônico, né? Que não tem envolvimento corpóreo, mas essa busca pelas formas inteligíveis, etc. e tal, que não há o contato. Eu via isso e falava, gente, mas não foi isso que eu aprendi na igreja. Não foi isso que me ensinaram, não foi isso que eu vi. De que igreja esse povo está falando? Né? E aí, por curiosidade, de fato, eu fiz a graduação e depois fui fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, etc. E fui fuçar um monte de coisa na minha vida. E o que é interessante é que eu fui encontrando um monte de heresias, né? Eu fui encontrando um monte de heresias, falei, interessante que a igreja condenou as heresias que eles dizem que a igreja ensina. Quer dizer, mas a grande questão, quer dizer, a igreja não tem nada contra o corpo, né? Essa questão dos cátaros, por exemplo, né? Que também foram chamados de albigenses, né? Por causa da presença da cidade de Albi, né? Na região da França.
Então, aqui sim você tem, foi um movimento forte no século XII, da mesma forma que o movimento do gnosticismo no século II foi muito intenso e fez um barulho enorme, e gerou questionamento se era possível ser gnóstico e cristão ao mesmo tempo, e Santo Irineu dizia que não. E no século IV e V também, o maniqueísmo fez um barulho intenso, né? E São Gregório de Nice e Santo Agostinho se contrapunham a tudo isso, dizendo que não era possível ser cristão e maniqueu ao mesmo tempo. No século XII, nós vamos ter, então, esse contexto onde há, de fato, um reavivamento intenso, né, de elementos do maniqueísmo, da gnose antiga, etc. Como eu disse, você tem um Deus bom e um Deus mau, Deus do Antigo Testamento, Deus do Novo Testamento. Toda a matéria visível teria sido criada pelo mal, por Satanás, e, portanto, seria contaminada, né? Teria uma ideia de contaminação. Isso inclui, principalmente, o corpo humano. Principalmente o corpo humano, né? E é óbvio que a vida sexual das pessoas também. Então, a maternidade, por exemplo, vai ser profundamente condenada, né? Não é à toa que, nesses movimentos todos, sempre vai defender a questão da abstinência, sempre, né? Ou seja, qual é o ideal de vida? Qual é o grande ideal de vida, né? É não ter relação. É não ter relação, etc. Porque é não ter contato com a matéria, com o corpóreo, em primeiro lugar, mas principalmente também, muito menos, gerar vida, gerar um filho. Porque aí você está colaborando para a perpetuação e a procriação do mal, né? Então não tem como ter filho, certo? Não pode, segundo eles, tá? Então o que acontece aqui? Os cátaros também pensavam que as almas humanas eram almas como se fossem de anjo, portanto, sem sexo. Olha que interessante. Uma coisa indefinida, né? Eu tenho as almas, não tem nem masculino nem feminino nessa alma, ou é tudo misturado, eu não sei o que é, você entendeu? Aprisionadas dentro da criação física de Satanás e amaldiçoadas a se reencarnarem até os fiéis cátaros alcançarem a salvação por meio de um ritual chamado consolamentum. E o que era o consolamentum? Era como se fosse um batismo espiritual, né? Era um batismo espiritual que não podia, evidentemente, ter água, porque a água é ruim, a água é má, é física. Então não pode ter água. Você entendeu? Então os caras faziam lá um ritual, os mequetrefes lá, você entendeu? Para libertar, para purificar. Mas como tudo indica que só podiam receber o consolamentum uma vez na vida, então deixavam para receber isso no final da vida. No final da vida. Porque aí era a ideia de que eu recebi, ia ter um curto período de tempo de vida, né, morria logo, então como se ele morresse em estado de graça. Só que tinha situações que a pessoa não morria. Então o que eles faziam? Sufocavam a pessoa para ela morrer, por exemplo. Né? Então, são um conjunto de coisas meio doidas, você entendeu? E aí depois nós católicos é que somos moralistas, puritanos, loucos, enfim, eu não entendo isso, né? Mas da mesma maneira, você vê essa confusão que eles tinham na própria questão da alma. Então, não existe apenas a questão da condenação do corpo. Há uma visão extremamente negativa do corpo, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma confusão enorme sobre o que seja a alma e quais são, de fato, as faculdades da alma, as suas faculdades espirituais, por exemplo, né? Ou, o que é pior, como se entender essa relação entre corpo e alma. O desdobramento disso, do ponto de vista sacramental, já falei, né? Enquanto que na Igreja Católica, né, tinha lá os seus sacramentos, né, diversos, os cátaros tinham apenas um, o consolamento, ou a consolação, que era, como eu disse, como um batismo espiritual, uma breve cerimônia espiritual, para remover todo o pecado do crente e impulsá-lo para o próximo nível superior como um ser perfeito, né? É interessante essa noção de perfeito também,
né? Ou seja, o perfectus aqui é no sentido daquele que não tem mancha nenhuma, né? Que não tem nenhum tipo de relação, de resquício com o que é corpóreo e material. Esse é o perfeito. E não só um contato no sentido de estar presente ali, mas também no sentido interior, onde a minha alma, né, do ponto de vista volitivo, não sente saudade e não quer, não se apetece mais por aquilo que é físico, por aquilo que é material, por aquilo que é corpóreo. Então, veja, não é só se desprender simplesmente do sensível porque ele é ruim, porque, de repente, a minha alma continua seduzida e atraída por aquilo. Então, é por isso que eles, enfim, defendiam a questão da reencarnação, né? Morria e voltava, dentro de um processo de purificação constante, até chegar nesse nível, nesse estado de perfeição. Mas aí é um termo que a gente tem que tomar muito cuidado, quando nós usamos a palavra perfeito no contexto medieval, por exemplo, né? Porque nos padres da igreja, eles colocam muitas vezes, né? Ou seja, nós devemos atingir uma perfeição, sim. Mas a perfeição, uma coisa é quando eu penso a questão da perfeição em Deus. Ou seja, Deus é perfeito no sentido absoluto, em si mesmo. Agora, quando eu penso a perfeição no plano do criado, quando eu penso na noção de um mundo perfeito, ou de um ser humano perfeito, é no sentido de atingir a plenitude da natureza que Deus me chamou, que Ele me deu e me chamou a realizar. Então, o perfectum, quer dizer, é aquilo que é acabado, não no sentido daquilo que é absolutamente pleno, senão não existiria diferença entre criador e criatura. Mas não é isso que os padres da igreja dizem, nem os medievais. Ou seja, dizer que Deus criou, por exemplo, um mundo imperfeito, não significa dizer que Ele criou um mundo mau. Ou seja, o mundo em si mesmo é bom. O mundo em si mesmo é bom. Mas na medida em que é um bem, né? É um bem porque foi criado por Deus. É um bem porque é sustentado por Deus. É um bem porque possui todos os atributos metafísicos da medida, da ordem, da beleza, etc. Então, é um bem porque foi criado por Deus e é mantido por Deus. Mas não é um bem absoluto. E não é um bem absoluto porque é um bem mutável. É um bem relativo, ou seja, se é relativo quer dizer que remete a um outro que depende de um outro. E na medida em que é relativo porque é mutável, ele não é corrompido, mas ele é corruptível. Então, dizer que Deus criou um mundo imperfeito, para um padre da igreja, isso não é um problema. Porque é a ideia de que Deus criou um mundo ordenado, um mundo que é bom em si mesmo, que possui uma beleza que é reflexo da beleza do Criador, porém ainda não atingiu a plenitude do seu telos, do seu fim. Então, esse mundo criado por Deus, ele vai atingir a sua perfeição na medida em que atingir a plenitude da sua forma, da sua natureza para a qual Deus a criou. É nesse sentido. Mas não é imperfeito no sentido de maléfico. Da mesma forma que, em Agostinho, essa imperfeição do mundo não é o mal. Isso é uma interpretação equivocada que muitas vezes se faz. Né? Tem um autor francês, que é o Jolivet, ele tem um artigo enorme sobre o mal em Santo Agostinho, onde, de fato, ele coloca o mal como um mal metafísico. Ou seja, a pedra não voar é um mal, porque ela não tem a perfeição de voar. Né? Mas Santo Agostinho jamais concordaria com isso. Ele diria, não tem sentido dizer que a pedra não voar é um mal. É uma imperfeição da pedra no sentido de ausência de perfeição, mas não é um mal porque não é uma perfeição que faz parte da sua natureza. Como não faz parte da sua natureza, como não faz parte da sua forma, é uma imperfeição enquanto ausência. Mas isso não é mal. Isso não é mal, porque o mal não é só ausência de um bem. O mal é corrupção de um bem.
desses atributos metafísicos. Então, muitas vezes existe confusão nesse sentido, né? A imperfeição não é um mal em si mesmo, porque, primeiro, que ela é transitória. Na medida em que a criação atinge a sua plenitude da sua forma enquanto criada, ela passa a ser perfeita. E dizer que ela é perfeita não significa cair em nenhum tipo de panteísmo e nem de gnose. Porque dizer que ela é perfeita não quer dizer que o ser da criatura é igual ao ser do Criador. Porque a criatura vai continuar sendo perfeita por participação. É a metexis platônica, né? É a participatio agostiniana e também tomista. Então, tomar cuidado com isso. O que a gente percebe é que quem confundiu muito isso foram os hereges, né, de tradição gnóstica. E que, infelizmente, às vezes, hoje, ainda continuam, às vezes, muito confusos nesse sentido, né? Muitas pessoas, enfim, me parece repetindo, às vezes, essas confusões, né? Não é à toa que São Bernardo de Claraval, por exemplo, quando ele discute com os cátaros, quando ele analisa essa heresia, ele lembra e diz que os cátaros, por exemplo, do ponto de vista da cristologia, eles reavivam não só a questão da heresia gnóstico-maniqueísta, né? Mas também, por exemplo, o arianismo, o sabelianismo, o adocionismo, né? Então, quando eu penso na questão do adocionismo, por exemplo, quem foi Jesus? Né? Jesus, tá bom, foi um grande homem, interessante, lá, e na hora do batismo, a díname, a força de Deus, baixou lá, né? Jesus recebeu a força de Deus, a díname. Mas na hora da paixão, quando o pau começou a pegar, a díname deu, foi embora, saiu fora. E Jesus ficou lá, aguenta aí, meu querido, não tem nada a ver com isso, né? Ou seja, como? O arianismo, mesma coisa, né? Ou Jesus não é Deus, mas é a primeira criatura do Pai, né? Ou ele é a primeira criatura do Pai, ou ele é até Deus, mas é um Deus subordinado ao Pai. Então, quando a gente pega Ário, por exemplo, e me parece por excesso de relação com toda a filosofia grega e com aparatos lógicos, né? E querendo submeter totalmente a questão da revelação a simplesmente a critérios lógicos, não conseguia entender a questão da Trindade. Não no sentido de entender no sentido pleno, mas de vislumbrar que ali, por mais que seja um mistério, etc., não é algo absurdo, não é irracional, né? Pode ser transracional, vai além, eu não consigo compreender totalmente, mas não que seja uma coisa absurda que se manifeste a minha inteligência, por exemplo. Então, para ele, admitir que Jesus é Deus é como se estivesse ferindo totalmente o princípio monoteísta da unidade de Deus. Né? Você pega o sabelianismo, a questão dos sabélios, por exemplo, né? Que no fundo são desdobramentos de outras heresias, como o modalismo, né? Se o modalismo antes dizia que eu tenho o Pai e o Filho e o Espírito Santo são modos do Pai, né? O Filho é um modo, o Espírito é um modo. Se são modos do Pai, são expressões do Pai, então quer dizer, então não há distinção real de pessoas. No fundo, só tem o Pai. E é por isso que o modalismo gerou a questão do patripacianismo. Então, no fundo, quem morreu na cruz foi o Pai. Quem sofreu a paixão e morreu na cruz foi o Pai, porque no fundo é tudo a mesma pessoa. Agora, sendo condenado, vai ver o bendito dos sabélios, né? Falou, tentando ver a condenação, como sempre, entrando em sutilezas, né? Aí veio com essa coisa do prosopon, né? Então, eu tenho aqui uma divindade, uma substância divina indefinida, e aí eu tenho o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são expressões dessa divindade, né? Mas se são expressões simplesmente dessa divindade, então é a mesma coisa, então não tem distinção real. São máscaras dessa mesma divindade. Ora, segundo São Bernardo de Claraval, os cátaros, de uma certa maneira, reavivam essas heresias, né? E no fundo, uma dificuldade enorme de entender Jesus como ele é. Ou seja, por um lado, plenamente Deus, mas por outro lado também, plenamente homem, né? E isso, evidentemente, acaba tendo um desdobramento enorme
né, do ponto de vista da antropologia, porque o ser humano, então, vai ser visto como se fosse um puro espírito, né? Como se fosse um anjo. Essa é a questão, né, nessa perspectiva. Da mesma maneira, a questão do gênero, os cátaros também discutiam, né? E eles admitiam que as mulheres fossem não apenas crentes, mas também perfeitas. Eles entendiam que as mulheres também podiam chegar a esse grau de perfeição. E, portanto, eles também permitiam que elas administrassem o consolamentum. Agora, uma coisa que era interessante é que eles acreditavam que as pessoas se reencarnavam continuamente, até que elas renunciassem de fato ao mundo material, podendo, portanto, um homem reencarnar no corpo de uma mulher e uma mulher reencarnar no corpo de um homem. E, portanto, o gênero sexual, do ponto de vista do catarismo, é totalmente irrelevante, né? Ou seja, eu sou simplesmente um puro espírito indefinido. Só lembrando, isso é heresia. Chama-se catarismo condenado. O espírito era de suma importância para os cátaros, sendo descrito como imaterial e sem sexo. Por isso, os cátaros acreditavam que as mulheres tinham condições de serem líderes espirituais, né? Veja que ponto chegava. Então, assim, teria mais coisas, tudo, mas eu quero entrar no São Bernardo, né? Então, acho que aqui já dá um quadro claríssimo, pelo menos do meu ponto de vista, né, como que, por um lado, há um desprezo enorme pelo corpo, é uma coisa meramente acidental, instrumental, você entendeu? O que vocês estão vendo aqui não é o Joel não é isso daqui, entendeu? O Joel é alguma coisa chamada alma, que está dentro desse corpo, preso nele, né? E conforme eu for me afastando de tudo que é sensível, corpóreo, material, conforme eu for purificando, e se o que eu fiz nessa vida não for necessário, eu volto de novo, né? E aí eu posso voltar no corpo da Ilza Carla, sei lá, e por aí vai, né? Ou algo semelhante. Então, por quê? Porque é indefinido, né? Ou seja, eu aqui tenho esse formato, etc., mas toda essa dimensão corpórea não sou eu e não tem relação comigo. Entendeu? E não há relação nenhuma, ou seja, o corpo ele está ligado a uma mera exterioridade e uma dimensão meramente fortuita e acidental. Da mesma forma que a questão do gênero sexual também não tem valor nenhum. É totalmente irrelevante do ponto de vista dos cátaros, né? Então é o desprezo pelo corpo, uma compreensão confusa sobre a questão da alma e, consequentemente, evidentemente, uma coisa extremamente confusa da relação entre corpo e alma. Tá? Mas, graças ao bom Deus, existiram homens, né, na igreja, e também, enfim, mulheres, pessoas que questionaram tudo isso, né, e procuraram mostrar que a verdadeira tradição da igreja não era essa. Então, da mesma forma que no mundo antigo, na antiguidade tardia, na patrística, existiram pensadores cristãos que se contrapuseram ao gnosticismo, ao maniqueísmo e a tantas outras heresias, no século XVIII, nós também vemos a figura de São Bernardo de Claraval, que nasce no ano de 1090, final do século XI, e morre em 1153. Né? Esse grande abade cisterciense, que vai colaborar bastante para uma releitura da regra de São Bento, por exemplo, né? E que, enfim, alguém que vai ter uma importância grande. O que a gente percebe num crescente... Eu estou citando São Bernardo e depois São Boaventura, mas poderia citar outros autores aqui. O que a gente percebe é que, da mesma forma, de um lado, tinha os cátaros e outras correntes de pensamento que questionavam e que desprezavam o corpo, e que tinha uma outra maneira de pensar essa questão da relação entre alma e corpo. Então, de fato, existiam muitos grupos que discutiam isso, e
E não é à toa que o Papa Inocêncio III, etc., e depois outros autores cristãos também, foram feitas várias cruzadas, né, para combater a questão dos cátaros, dos albigenses, porque, por mais que não tinham se espalhado tanto no sentido geográfico, né, mas deu uma dor de cabeça enorme para a igreja no século XII. Porque existiam vários bispos, padres, que defendiam essas ideias, e principalmente porque os trovadores, né, acabavam levando essas ideias para onde eles iam cantar. Então era uma situação extremamente complicada, por isso que teve várias cruzadas para combater tudo isso. E aí quando você pega alguns livros de história, é interessante preparando tudo isso daqui, né, eu não trouxe, mas esse daqui, por exemplo, Pequena História das Heresias, da Papyrus, né, é um livro interessante, dá para usar. Mas fala umas coisas aqui, às vezes, que você vê nitidamente que ele não está expondo um estudo. Ele já está fazendo juízo de valor a partir de um certo pressuposto, né? Você pega um que é da editora Edusk, que é dicionário medieval, uma coisa assim, não lembro o nome agora, que é do Jacques Le Goff, e de um outro autor. Pega o verbete que é corpo e alma, na Idade Média. Tem umas coisas interessantes tudo, mas tem umas coisas assim que dá vontade de rir. Então tem uma parte que ele escreve assim, o mito da encarnação de Cristo, né? Porque para defender o mito da encarnação de Cristo. Aí tem um outro texto que eu li, não, foi esse próprio dicionário, a parte que fala de heresia, ele num parágrafo escreve assim, a heresia existe onde a igreja quer. E aí o pessoal vai lendo isso, como se fosse a coisa mais óbvia da face da terra. Né? Ou seja, tá bom, você disse isso, por quê? Como é que você prova o que você está falando? Né? Me cita as fontes primárias, o que você está dizendo? Então, infelizmente, existe um devaneio quando entra nessas questões, nesses assuntos, principalmente na questão da Idade Média, a parte que você vai analisar, o massacre dos cátaros. Né? Massacre. Eles colocam como que foram milhões. Tem cálculo que eu fiz que parece que morreu mais cátaro do que os habitantes da própria Idade Média. Morreu todo mundo, não sobrou ninguém, então, porque... Então, é umas coisas assim que você fala, mas da onde esse pessoal tira isso? Né? Mas não dá para saber, porque ninguém cita. Não sei quem disse, aí o outro cita, e você fala, bom, mas cadê a fonte primária? Onde está? Você não acha. Né? Então é uma situação bem complicada. Então, indo para o nosso segundo ponto, dentro desse contexto de desvalorização muito intenso da questão do corpo, ou de uma compreensão, me parece, muito confusa da relação entre corpo e alma, foi ocorrendo cada vez mais na Idade Média uma valorização crescente do corpo. Né? E São Bernardo de Claraval, ele é chamado por alguns estudiosos como a ponte filosófico-literária mais representativa e que faria o pensamento ocidental desembocar na escolástica do século XIII. Né? Em várias passagens de suas obras, nota-se esse clímax. E aí é interessante como São Bernardo, por exemplo, em alguns momentos, ele inverte a tradição platônica. Né? Então, se por um lado nós temos lá a questão do dualismo platônico, né, e aí devemos tomar cuidado, ou seja, de fato, hoje em dia, existe sim alguns estudiosos, principalmente na França, etc., que não é que eles dizem que não há dualismo platônico. O que eles dizem é que o dualismo platônico talvez não tenha sido tão radical como alguns intérpretes no decorrer da história disseram. Né? Então, existe hoje, às vezes, essa discussão no sentido de reinterpretar o dualismo de Platão. Mas não que se negue que há um dualismo ali. Né? É só ler o Fédon, quando Sócrates diz claramente que a filosofia nada mais é do que preparar a alma para se libertar
do corpo. Né? Então, existe ali um dualismo. Se foi tão radical ou não, aí, enfim, tem discussões nesse sentido. Mas o que é interessante é que São Bernardo de Claraval, no século XII, ele inverte isso. Né? Eu não tenho mais o cárcere platônico, o corpo não é mais um cárcere que está aprisionando a alma, mas ele vai colocar o corpo como uma casa sublime. E aí eu cito um trecho do seu sermão segundo, dedicado à igreja, entre aspas, de São Bernardo. Tu, alma, vives em uma casa sublime, fabricada pessoalmente pelo próprio Deus. Refiro-me a teu corpo, tão bem idealizado, disposto e ordenado, que te serve como uma morada gloriosa e deleitável, e que para teu corpo construiu outro excelso, amplíssimo e encantador palácio, que é esse mundo sensível e habitável. Então, a maneira como Bernardo de Claraval interpreta, né? Ou seja, indo contra todo tipo, né, de interpretação do corpo como algo intrinsecamente mal, ele coloca o corpo como uma casa sublime. Então, ele se dirige à alma dizendo, tu vives em uma casa sublime, disposta, ordenada, né, feita pelo próprio Deus. Da mesma maneira que Deus, então, fez o corpo, né, justamente em relação à alma. Então, o que é interessante é que, por mais que São Bernardo de Claraval, nós não encontramos nele ainda toda aquela discussão do ser humano, né, como unidade substancial, ou essa ideia mais aristotélica da alma como forma do corpo, mas é interessante que ele já vislumbra essa ideia de que o corpo, de fato, foi feito e dado por Deus, porque existe uma íntima relação com a alma. Deus não fez o corpo para punir, ou Deus não fez o corpo simplesmente para fazer com que a alma não ficasse solta, né? É a ideia de que a alma, para se tornar presente nesse mundo e se manifestar, ela precisa estar unida à dimensão corpórea. E, portanto, essa unidade, essa relação, não é meramente de instrumentalização ou algo acidental, né? Da mesma forma que Deus também cria o mundo para que o corpo tivesse toda uma relação com ele, né? Então, é a alma que vive no corpo, mas é um corpo que, sendo vivificado pela alma, está presente onde? Nesse cosmos ordenado, como ele diz, sensível e habitável, né? A partir disso, então, São Bernardo também chama a atenção para a ideia de que a morada da alma expressa a beleza de sua forma interior, ou não, né? Ou seja, a morada da alma, quer dizer, o corpo, ele expressa a beleza da sua forma interior. Evidentemente, pressupondo que essa alma esteja bem, né? Porque se a minha alma também não está bem, o meu corpo não vai. Então, é interessante como em Bernardo, é bem essa ideia aqui que a gente estava colocando, o título que o Padre Pierre deu para o nosso congresso, né? O corpo, reflexo da alma. Em São Bernardo de Claraval, isso é muito claro, né? Eu tenho, de fato, uma morada da alma, e essa morada da alma, ela expressa a beleza da sua forma interior. Mas muitas vezes também pode não expressar. Isso mostra, então, de que não é a alma simplesmente sozinha que manda em tudo. Há uma relação, né? O corpo expressa, de fato, aquilo que está ligado à questão da alma. Então tem um trecho, famoso comentário que ele fez, né, sobre o Cântico dos Cânticos, número 85:11, diz assim São Bernardo de Claraval: quando a luz da beleza, da honesta consciência, inunda copiosamente o recôndito do coração,
manifesta-se exteriormente como uma lâmpada que ardia sob o alqueire. Ela é forte como a luz que brilha nas trevas e não pode ser ocultada. O corpo é atraído por essa imagem da mente, que irrompe com seus raios e se difunde por seus membros e sentidos, de modo que toda obra, palavra, aspecto, movimento e sorriso são impregnados de gravidade e honestidade. A beleza da alma, caso não haja dubiedade em seu espírito, se manifesta nestes e em outros movimentos dos membros e sentidos corporais, gestos e costumes, quando exteriorizam sobriedade, pureza, modéstia, ausência de qualquer lascívia e insolência. Ela é alheia à superficialidade e indolência e se acomoda à justiça que é ditada pela piedade, mesmo que tudo isso seja um simulacro, não inteiramente correspondente àquilo que transborda do seu coração. Né? Ou seja, mesmo quando a pessoa está tentando dissimular, fingir, ela pode estar sim tentando esconder, mas no fundo o seu corpo, se ela está tentando dissimular, o seu corpo de uma certa maneira também está expressando isso. Que está ligado a esse âmbito da interioridade, né? Mas ela deixa bem claro, o São Bernardo deixa bem claro, né? A beleza da alma, caso não haja dubiedade em seu espírito, se manifesta nesses gestos, nesses pontos, nesses sinais sensíveis. Em contrapartida, e exatamente por ser um palácio excesso da alma, né, perfeito, é que o corpo deveria ser sempre vigiado pela razão, disciplinado, ter suas paixões contidas e refreadas. Me parece que é aqui que causa muita confusão, né? Quando você pega na tradição cristã, e São Bernardo de Claraval é o grande exemplo disso, de que o corpo precisa ser vigiado, o corpo precisa ser ajudado, o corpo precisa ser disciplinado. O princípio do comando tem que estar na razão e não simplesmente nas paixões ou solicitações corpóreas. Como que muitas vezes foi interpretado isso? Né? Ah, eu tenho então, né, já que está usando silício, você entendeu? O cara está usando silício por quê? Porque o corpo é ruim, o corpo é mau. Né? Ou seja, esse negócio como São Francisco ficar pulando na neve, nos espinhos, não sei o quê. Agora, outro dia me perguntaram isso, professor, o que o senhor acha disso? Do silício, de pular na neve, né? Aí um virou para mim e disse assim, esse povo era tudo desequilibrado, tudo louco, né? O que o senhor acha disso? Eu falei, olha, eu não sei o que eu acho, eu só tenho a constatação de um fato. Foi um período que a igreja teve mais santo. É interessante isso. Hoje nós nos achamos tão equilibrados, né? Tão evoluídos, tão maduros com toda a psicologia da vida, e nós caímos num laxismo horroroso, aonde você manda uma pessoa, não é manda, você faz uma sugestão de que ela faça um jejum de sexta-feira. Quase Jesus volta. Porque é uma revolução na igreja. Você entendeu? Você sugere para a pessoa fazer uma penitência. Né? Olha, faça um jejum, deixa eu comer uma carne na sexta. Né? Mas cá! Deus é amor, Deus é misericórdia. Jesus já sofreu no meu lugar na cruz, eu não preciso sofrer mais. E o que eu faço quando o apóstolo Paulo diz que eu tenho que unir o meu sofrimento ao sofrimento de Cristo? Ou completar na minha carne aquilo que ficou faltando? Mas não está na moda, né? Falar essas coisas. Não está na moda. Né? Então eu não sei se o pessoal era exagerado ou se era uma fábrica de santos. Entendeu? E que eles estavam dispostos a realmente, para amar a Deus, a não poupar sacrifícios. E hoje talvez nós estejamos com um pouquinho de dificuldade. Né? Ou seja, é muito bonito cantar, né?
Aquela musiquinha, o pessoal gosta aí, principalmente da renovação. Como uma vela que queima no altar, não é? O pessoal canta, né? Eu quero ter uma vida como uma vela que queima no altar. Só que a vela, a hora que começa a queimar, todo mundo começa a gritar. A hora que começa a derreter a vela, é um tal de ai, 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 ui, 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 meu Deus, eu não aguento, tá muito difícil. Né? No mês de setembro, o pessoal já está perguntando quando é as férias. Tem que mudar de música, tem algum problema aí que tá complicado. Mas enfim, deixa pra lá. Então, tem um trecho da terceira série de sentenças, número 9, que São Bernardo diz assim: os 4 delitos do corpo são, presta atenção, isso é para todos nós, muito interessante. Os 4 delitos do corpo são a curiosidade dos olhos, a loquacidade da língua, a crueldade das mãos e o prazer lascivo. Aí ele explica cada um. O corpo foi confeccionado por 4 elementos. O fogo, que sempre tende a subir e dá brilho aos olhos. O ar, que separa e forma as palavras. A terra, que confere a corpulência. A água, que traz a abundância dos humores naturais. Né? Aí alguém vai dizer, professor, mas essa teoria está superada. Tá bom, não estamos falando de ciência. Presta atenção e vê qual é o sentido espiritual disso. Né? E filosófico, eu não estou discutindo ciência aqui. A teoria dos 4 elementos já foi. Tá? Mas tem que ver qual é o sentido filosófico e espiritual que São Bernardo está dando para isso. E aí ele diz, a curiosidade nasce do descaramento do olhar. Olhar descarado, quer ver tudo. Né? A loquacidade de uma língua rápida. Né? Tem gente que, se fizer voto de silêncio, morre consigo mesmo. Né? A crueldade ou a dureza de uma corpulência insensata. Tudo isso se manifesta nos animais, que quanto mais se guiam por sua natureza, mais ferozes e cruéis são. A paixão da luxúria brota do humor natural. Ou seja, o ser humano é isso. Ele não é só ser racional. Ele tem uma animalidade. Mas uma animalidade que pode e deve ser direcionada para o bem e para a glória de Deus. Para isso, eu não posso me permitir ser conduzido por tudo isso. Então isso quer dizer que eu tenho que dizer então que o meu corpo é intrinsecamente mal? Não, São Bernardo Claraval não está dizendo isso. O que ele está falando é que tudo isso vira um grande problema justamente quando, por intermédio da minha razão e ajudado pela graça, eu não disciplino o meu corpo. Né? Eu tenho que deixar bem claro, né, qual é o fim que eu quero atingir. Que tipo de ser humano eu desejo ser? Agora, na medida que eu não tenho claro isso, começa a se estabelecer o quê? Uma tirania das paixões desregradas. E uma tirania da animalidade. Aonde a curiosidade vai fazer com que eu perca tempo, não sei quantas horas no Facebook, e aí depois eu digo que eu não tive tempo de ler o texto para a aula, né? Não estou jogando indireto para ninguém. Né? Então, só para lembrar, a memória é importante de vez em quando tocar. Né? A loquacidade, né, faz fazer também a nossa língua uma coisa... Às vezes não há necessidade nenhuma de falar determinadas coisas, não vai ajudar, não vai... Mas eu quero desabafar, eu quero falar. E muitas vezes coloco nas costas do outro um peso que ele não tem condições de carregar. Isso acaba gerando a crueldade. Me torna uma pessoa insensata. Né? Não só na falta de discernimento, mas também insensível. E a luxúria, ela brota de tudo isso. Onde o desejo, simplesmente de uma sexualidade desregrada, ela flui em tudo isso daí. Né? Essas digressões filosóficas de contenção corporal, por vezes, de fato, reacendiam
uma certa raiz platônica, né? Tanto em Bernardo como em outros autores, mas nunca no sentido de entender o corpo como intrinsecamente mal, ou como uma coisa que não faz parte da natureza humana. Tá? Mas, ao contrário, é a ideia de que, já que o corpo humano, ele é um palácio tão excelso, ele precisa ser ajudado, né? Tem um outro trecho da terceira série de sentenças dele, 77, que ele diz assim: aceitemos a sabedoria popular. Quem guarda o corpo defende um bom castelo. Que vigilância necessita esse castelo? Crês que a alma defende bem o castelo do seu corpo, se seus membros conspiram e se entregam ao inimigo? Né? Portanto, do ponto de vista de São Bernardo de Claraval, o corpo, pela sua excelência, não poderia estar desordenado. Ele é de uma natureza tão nobre para que possa ser tão rebaixado. Ou seja, o corpo humano, ele é tão nobre que não tem sentido querer que ele seja rebaixado num nível de bestialidade, onde como se eu não tivesse mais ali um corpo humano. Seu desregramento, portanto, era uma grande preocupação da filosofia medieval. Né? Então não é uma questão de negar ou condenar o corpo, mas é de fato dar o seu devido valor e colocá-lo no seu devido lugar. Bom, cadê o padre? Padre, eu não sei se eu paro, porque se eu for entrar em Boaventura, vai... Acho que tá bom por aqui, né? Então é isso, gente. Teria Boaventura ainda, mas aí se eu for entrar, vocês não vão almoçar, porque tem... E é mais complexo. Mas aí depois, quem quiser, eu converso particularmente, tá bom? Obrigado pela atenção, era isso. Muito obrigado. Abrimos o espaço para o debate, perguntas. Bom dia, professor. Bom dia. Gostaria de pedir um esclarecimento quanto a essa temática que já vem sido falada desde a conferência anterior, né, pelo padre Wendel. As diversas manifestações, o senhor tocou nesse assunto também, do desprezo e da falta de compreensão tanto da corporeidade quanto da unidade do corpo e da alma, né, que é o centro da ontologia humana. O senhor tocou no assunto como da suplantar a tirania da natureza, né, que é proposto por essa perspectiva pós-humanidade, né, ou mesmo de feministas, né, mais extremas, como no caso da Judith Butler, né? É a mesma proposta, não é? E também outros casos como a própria teoria de gênero, que a gente tem hoje conversado sobre isso, né, muito, e tem sido, mesmo dentro da própria igreja, uma discussão muito grande, né? Eu queria que o senhor esclarecesse quanto a isso tudo, como responder a esses que tentam, como no caso da teoria de gênero, né, esse dualismo grande entre a compreensão da sexualidade e a manifestação do corpo como sexualidade, né? A falta de unidade entre o corpo e a alma, como que o corpo pode discordar da alma, né, na sua compreensão de sexualidade. Bom, não sou eu que vou, né? Tem um monte de gente tentando resolver esse pepino. Eu vou dar minha opinião, né? Dentro do que eu já li. Eu acho que tem duas linhas aí importantes, ou dois pontos importantes. Eu diria que um ponto é mais político, dentro de um projeto realmente de poder, uma questão política. Acho que esse é um ponto que eu vou falar por quê. E existe um segundo ponto que está junto.
eu só vou distinguir mais para... que seria uma questão mais teórica, né? Então, acho que quando a gente pega os textos de Marx, de Engels e outros autores, eu acho que fica muito claro que, dentro de toda a crítica que foi sendo feita, para a revolução acontecer, para, de fato, ocorrer uma mudança radical nas estruturas, né, eles perceberam o seguinte, que não adiantava mudar só o sistema econômico, não adiantava mudar isso ou aquilo, ou criticar a religião e a igreja, né? Tudo isso era importante e deveria ser feito. Só que eles perceberam claramente, isso lá já no século XIX, que se não se mudasse o conceito de família, você entendeu? Não adiantaria nada. Você pode fazer o que você quiser, você pode modificar um monte de coisas. Se você continuar entendendo família como essa relação entre homem e mulher, né, e a questão da vida e dos filhos, eles vão sofrer, eles vão ter um monte de problema, mas você não consegue fazer a revolução completa. Porque o ninho onde você foi gestado e para onde voltar existe, né? A referência natural continua. Então, eu acho que por isso que foi se estabelecendo todo um caminhar muito lento, né, desde o século XIX até hoje, onde foi se fazendo várias coisas, para desmantelar a família. Tá? Para mim, o primeiro grande ponto, que eu acho que aí foi um golpe muito forte, né, porque é aquilo, eu preciso fazer com que a mulher, você entendeu, tenha não só o desejo de dignidade, de ser respeitada e amada, de ter o seu espaço, o seu lugar, mas essa coisa de que ela pode fazer o que ela quiser, né? Bom, para eu mudar, tirar da cabeça da mulher essa referência de mãe e esposa, né? O que eu faço? Eu crio a pílula anticoncepcional, por exemplo. Porque aí, tirando a pílula anticoncepcional, eu dissocio totalmente o ato sexual, não só da questão da entrega, do amor, né? Do envolvimento, do compromisso, mas também da questão da procriação. Então, eu acho que a questão da pílula aí teve um papel fundamental, né, de dar uma liberdade extremamente intensa para as mulheres que queriam isso, algumas, não estou falando que todas pensam assim, e colaborou muito. Esse é um ponto. E aí, a partir disso, foi-se fazendo várias coisas. Foi-se fazendo várias coisas. Não só o movimento... Porque existe uma parte do movimento feminista que ele tem até o seu sentido e razão de ser, no sentido de a mulher ter direito a votar, você entendeu? A mulher ter direito a isso, não sei o quê. Então, tem coisas que não tem como você falar, eu sou contra isso, não tem sentido, né? Então, o problema não é lutar por determinados direitos que muitas vezes foram, enfim, negados, foram deixados de lado. Mas veio muita coisa a mais, né? Ou seja, a questão era realmente, não era só lutar por um espaço para a mulher, os seus direitos, etc. A coisa era muito mais radical. E o que nós estamos vivendo hoje comprova tudo isso. Então, foi havendo esse ataque, desmantelamento da família, você entendeu? E além disso, ou seja, como eu vou dissociando, né, amor, sexo e procriação, a coisa vai ficando complicada. É o que eu disse outro dia para um casal, e peço licença, por favor, que eu vou dizer meio baixo, mas está dentro do nosso contexto. Então, eu peço, por favor, que todos entendam, né, o contexto. Um casal me procurou para conversar, etc., e ele queria justificar por que tinha relação anal com a esposa dele. Né? Tá bom, você tem relação anal com a sua esposa. E aí, como eu sei que o cara discorda de homossexualismo, eu falei, ué, mas por que homossexualismo é errado? Na hora ele pulou, né? É porque não é natural. Não pode. Não foi feito para isso. Eu falei, a resposta já foi dada. Se você é um ser inteligente, né? Quero acreditar que seja, entendeu? Se a bestialidade ainda não chegou num grau insuperável. Então, assim, eu não preciso nem responder. Por que num caso pode e outro não pode? Então, seja coerente. Seja coerente. Ou pode aqui, ou não pode em nenhuma situação. Porque não é para isso.
Então, as coisas vão se desdobrando. Quer dizer, eu acho que essa dissociação, a questão da pílula, desmantelamento da família, toda essa questão do movimento gay, LGBT, né? E pode ver que a coisa não ficou só no ponto de respeitar, né, aquela pessoa que tem tal dificuldade, ou aquela pessoa que quer viver dessa forma. Então, eu não vou sair por aí matando os outros ou agredindo. Não é mais disso que nós estamos conversando, não estamos discutindo mais isso. Entendeu? Ou seja, hoje já há uma ditadura. Há uma ditadura. Você não tem o direito de discordar hoje, né? Repito, não estou falando de perseguição e agressão, coisa que eu sou contra, né? Eu tenho amigos e colegas que têm tendência homossexual e pessoas que eu ajudo. Então, minha questão não é essa, de respeitar, de ajudar, de acolher essas pessoas e ajudá-las a buscar a Deus, a viver a castidade, né? Contando com a graça de Deus. Essa é a questão. Então, temos que acolher? Sim. Eu, sinceramente, quando uma pessoa me procura, eu não estou preocupado com o pecado dela. Tanto que, às vezes, o pessoal me procura e acha que vai me chocar. Outro dia, um olhou para mim e falou: o senhor não está chocado? Meu filho, você não é o primeiro, fica tranquilo, né? A minha pergunta é simples: o que você quer? Você quer ajuda? Porque se você quiser continuar com safadeza, você vai procurar outra pessoa. Agora, se você quer ajuda, a gente pode tentar te ajudar. Então, eu diria que o primeiro ponto é esse. Foi toda uma estratégia política que demorou, mas foi se estabelecendo. Foram se filtrando na questão política mesmo, de partidos, ganhando espaço no executivo, no parlamento, no judiciário. E hoje existe um domínio disso. Há um domínio, né? É uma coisa assim assustadora, você entendeu? Eu lembro há um tempo atrás, alguns anos, um missionário da Aliança de Misericórdia que estava no Rio de Janeiro. Eles estavam no evento deles e ele estava falando com a Bíblia na mão num lugar. Aí não sei o que ele falou de homossexualismo. Deu 10 minutos, apareceu um policial, foi falar com ele e falou: olha, ou você para de falar sobre isso, ou infelizmente eu vou ter que te prender. Porque não sei quem ouviu, aí um promotor ligou para o comandante não sei de onde, o policial já foi lá. Então é esse esquema que nós vivemos hoje. É essa realidade que nós vivemos hoje. Agora eu acho que tem um segundo ponto, que é uma questão mais filosófica, teórica, ou seja, nós não podemos esquecer que, se por um lado tem a ontologia tradicional, a metafísica tradicional, principalmente no início do século XX, surgem as chamadas teorias atualistas, aonde o ser humano ele não é, mas ele é um que fazer, né? E, portanto, surge essa ideia, enfim, que no meu entendimento é contraditória, de frisar muito a questão da liberdade. Isso é uma coisa muito intensa no final do século XIX e início do século XX. E nessa questão de frisar a liberdade, quase essa coisa de uma liberdade absoluta, você entendeu? Sartre e outros são expressões dessas ideias, começou, de fato, a se defender que o ser humano ele não tem uma essência, ele não tem uma natureza. Foi quando começou a se criticar profundamente, né, o que eles chamavam de concepção essencialista do homem. Então, o ser humano não é, ele é um que fazer, né? Ele se constrói e se reconstrói constantemente. E isso é questionável, porque mesmo quando você pega um Aristóteles e outros autores, mesmo quando eu digo que o ser humano tem uma natureza e uma essência, não quer dizer que ele nasceu pronto e acabado, né? O ser humano também é um projeto a ser realizado, mas ele é um projeto a ser realizado a partir de, né? Ele não se deu a própria existência. E na medida em que ele, de fato, ele nasce, querendo ou não, ele está dentro, né, de uma espécie. Ele tem uma natureza, ele faz parte de um grupo, né? Agora, como essa natureza vai realizar-se nele, aí é todo o problema da individuação, né? Ou seja, como que de fato se dá isso? Né? Se a gente vai usar o conceito de matéria, ou se na própria existência se manifesta essa relação de matéria e forma, vai se constituindo, né? Então, aí é uma outra coisa, né? Então, tudo bem, se há uma particularização da essência na existência, acho que tudo isso pode ser discutido. Agora, dizer que o ser humano
Ele não é simplesmente, mas ele é um isto. Né? É um ente, ou seja, dizer que ele é, quer dizer que ele existe. Mas na medida em que ele existe enquanto algo que é de uma determinada forma. Isso não quer dizer que ele nasceu já pronto e acabado. Vai ter sim a sua história. Vai ter sim as suas vivências e experiências que vão colaborar profundamente para a constituição da sua identidade, da sua personalidade. Né? Então eu diria, às vezes, que existem dois extremos aí. De um lado, só para finalizar, tem aqueles que colocam que o que interessa é o sexo biológico. Né? É só o sexo biológico, morreu o assunto, não sei o quê, como se fosse possível fazer uma identificação absoluta entre a subjetividade e o sexo, né? Como se a subjetividade e o corpo fosse uma identificação tão simples e plena. Tá? Então, não é tão simples assim. A subjetividade e a relação com essa questão do corpo pode sim apresentar dificuldades na história pessoal de cada um. Esse é um ponto. Por outro lado, você tem o outro extremo, que para mim é a esquizofrenia plena. Quando você diz que a subjetividade não tem nada a ver com a corporeidade. Então, quer dizer, fazer uma identificação tão simples, eu acho que é superficial, que tem que tomar cuidado. Mas, então eu não posso identificar simplesmente o corpo com subjetividade. Mas, por outro lado, eu também não posso dizer que a minha corporeidade não faz parte da minha subjetividade, que eu não sou isso. Então, no fundo, o que eu estou querendo dizer é nós teremos que analisar isso com mais calma, você entendeu? Para entender, de fato, né, por que algumas pessoas têm dificuldade com isso. Isso não quer dizer que eu estou dizendo que tudo é normal, não é isso não. Né? E para mim o que está por trás de tudo isso, no fundo, né, é essa sede de uma ilusão que o ser humano repete ad infinitum, de uma liberdade absoluta que nós nunca vamos ter. Ou seja, enquanto nós não entendermos que quando a gente quer ser plenamente livre, absolutamente livre, nós nos tornamos escravos. Mas quando a gente se torna escravo voluntariamente de Cristo, é aí que nós nos tornamos livres. É o paradoxo humano. É o paradoxo da fé cristã. Né? Mas enquanto a gente não entender isso, nós vamos viver o drama do paraíso. De uma ilusão de querer ter uma liberdade absoluta que nunca vai ter. Né? Então, no fundo, é a eterna questão. Por isso que às vezes o pessoal fala, você simplifica. Não. Para mim, a grande questão por trás de tudo isso é Deus. No fundo é isso. Né? É a criatura eternamente se rebelando, dizendo, Deus pensa que é quem? Para dizer que eu sou isso ou aquilo. No fundo é isso. Né? É a criatura dizendo que eu posso ser feliz sem um Criador. Porque no fundo é isso. Se Deus me fez de uma determinada forma, se eu sou isso, então o que eu devo fazer dentro das minhas dificuldades? Se Deus me fez assim, me chamou a tal coisa, eu devo então pedir a sua graça, a sua ajuda. Se eu não estou conseguindo. E pode acontecer de eu não conseguir? Pode, todos nós temos as nossas limitações e fragilidades. Todos nós temos as nossas lutas. Mas aí a gente tem duas opções. Ou você desiste e fala, eu não vou lutar mais. Ou você reza e pede a graça de Deus para conseguir viver do jeito que o glorifique. Pode perguntar. Mais alguém? Professor, a partir da sua apresentação, eu não conhecia muito a heresia cátara, e aí pode ser que eu estou sendo meio extremista, mas me parece, né, que a heresia venceu. Os cátaros, os maniqueístas, né, porque a partir da minha experiência pessoal, como crescimento da minha família e também como pai, me vejo muito despreparado para poder levar à frente a beleza da sexualidade, ou a beleza do corpo, né? E a ortodoxia da igreja no que diz respeito ao corpo. Então, como que o senhor analisa isso?
né? Por que diante de tanta beleza, já tanta discussão que houve na história da igreja, e também diante da revolução sexual, de todo o liberalismo sexual, nós não conseguimos dar uma resposta do belo? Eu entendo da seguinte maneira. Eu acho que a sua angústia é válida. Eu acho que, de fato, eu também já me questionei muito sobre isso, né? Principalmente depois, faz uns 5, 6 anos que eu comecei a estudar a teologia do corpo de João Paulo II. E eu falava, meu Deus do céu, mas se a igreja ensina tudo isso, se ela propõe tudo isso, por que ainda tantos católicos e cristãos têm dificuldade com a sua corporeidade? Primeiro ponto é esse, né? Um exagero, um puritanismo louco, às vezes, que não é pureza. Nós somos chamados a sermos puros, né? Puritanismo é outra coisa. E por que essa dificuldade, né? Então, por um lado, eu já tive um momento que eu pensei assim, eu falei, nossa, eu acho que toda essa revolução sexual, toda essa revolta, todo esse questionamento na sociedade foi por causa, muitas vezes, dessa confusão e contra-testemunho dos cristãos, que falam uma coisa, mas parece que, no geral, tem um problema que nunca foi resolvido, né? Parece que é um assunto que ninguém quer mexer. É um assunto meio proibido, quando você entra nessa coisa da afetividade, da sexualidade, né? Todo mundo tem medo de mexer nisso. E tudo bem, por um lado tem a questão da luta interior de cada um, mas por outro lado, repito, parece que há de fato uma dificuldade em geral. É uma coisa boa, é uma coisa bonita, é um dom de Deus, etc. Então por que o mundo não consegue ver isso, né? Então eu cheguei à seguinte conclusão, de fato existe, por um lado, uma certa confusão de muitos cristãos em conseguirem testemunhar isso. E para isso você tem que estar bem com você mesmo. Você precisa estar bem resolvido, né? Eu vou dar um exemplo. A primeira menstruação das minhas filhas. Eu cheguei em casa um dia, elas chegaram, eu vi que elas queriam falar comigo, todas não sei o quê. E aí ela virou para mim, papai, virei mocinha. Aí minha esposa estava junto, eu me emocionei, eu comecei a chorar. Mas não chorar de tristeza, você entendeu? Por um lado, eu não tenho mais ali uma criança, já é uma moça. Mas, por outro lado, essa beleza do desenvolvimento, né? E aí, no meu coração, eu falava, Jesus, o que eu faço para ela não ver isso como uma maldição, uma desgraça que ela vai ter que carregar o resto da vida, né? Como muitas meninas eu ouço, né? Meu irmão não passa por isso, eu todo mês tenho que passar com essas cólicas miseráveis, eu não sei mais o quê. Então, eu fiquei em silêncio pensando, aí ela olhou, aí eu expliquei aquilo, toda a beleza, e eu sei que ela ama bolo de morango da Sodier. O que eu fiz? Peguei a chave do carro, falei, vamos sair, nós vamos comemorar, porque hoje é um dia especial. Hoje é um dia especial, sabe por quê? Deus te deu o dom da fertilidade. Fertilidade não é maldição, minha filha, é bênção. Você vai poder ser mãe um dia, se for vontade de Deus. O seu corpo é lindo, não há nada de sujo. O sangue não é sujo. Aí a minha esposa conhece bastante biologia, é ligada ao Sempaflan também, etc. E aí a Márcia já foi explicando o que era a questão da menstruação, o que aquilo acontece quando ocorre uma gravidez, né, o bebê, etc. E elas foram entendendo aquilo. Entendeu? Associado, evidentemente, que saímos, fomos, compramos bolo, fizemos festa. Você entendeu? Ou seja, você tem que saber associar as coisas com coisas prazerosas, coisas boas, né? Então, assim, e as duas você vê, é numa boa. Então, eu acho que tem esse lado. A dificuldade, às vezes, de alguns casais, enfim, de vários irmãos dentro da igreja, de falar do corpo, de falar da sexualidade, de falar da corporeidade, de falar de não sei o quê, da vida sexual, da beleza de tudo isso. Lógico, com devido equilíbrio, né? Tu tem sua hora, tu tem seu tempo. Mas eu também entendi uma segunda coisa. Que o mundo não entendia o que a igreja falava por um segundo ponto. Porque o mundo não quer saber da verdadeira sexualidade. O mundo quer uma autorização
que venha da cátedra de Pedro, em latim, legitimando a concupiscência. É isso. Né? E se Deus quiser, isso nunca virá, porque as portas do inferno não vão prevalecer. Pelo menos é o que eu creio. Né? Prefiro morrer antes de... Mas, enfim, então essa é a grande questão. Então eu acho que o grande ponto, né, é esse. O mundo não quer descobrir o verdadeiro sentido da sexualidade, do que é o homem, do que é a mulher, da dimensão esponsal do corpo, do ofertar-se, do entregar-se, do acolher, a dimensão unitiva. Não quer saber disso. Então, de fato, a igreja não condena nada disso, mas a igreja condena, sim, uma sexualidade desregrada. E o mundo nunca vai se conformar com isso. O mundo só vai aplaudir a gente quando a gente dizer: beleza, meu irmão, vai que vai de qualquer jeito, Deus te abençoe. O importante é ir. E isso é errado. Isso é errado. Enquanto a gente disser, porque hoje em dia qual é a ideia? Não tem padrão, não tem regra para a sexualidade, essa é a ideia. Né? Então, por exemplo, incesto e pedofilia, no próximo negócio de livro que vai sair de psiquiatria mesmo dos Estados Unidos, já não vai ser mais considerada distúrbio. Percebe a que ponto nós chegamos? Nem pedofilia e nem incesto. O que quer dizer isso? Que juridicamente vai mudar? Não, nós não estamos discutindo a questão jurídica. Se vai continuar sendo crime ou não é uma outra discussão. Né? Mas o que está, na medida em que você diz que pedofilia e incesto não é distúrbio, o que você está dizendo é o seguinte: não precisa ir no psicólogo, não precisa ir no psiquiatra. Mesmo que o cara seja pedófilo, não é doença, não tem problema. Não é distúrbio nenhum. Agora, se a sociedade vai punir ou não, bom, aí cada cultura vê o que faz. Essa é a ideia. Veja a que ponto nós chegamos. Né? Porque é a ideia de que, eu estou falando porque eu já participei de muitos debates, na USP mesmo e em outros lugares, não pode ter regra para o desejo. O desejo, segundo alguns, ele não é nem moral e nem imoral. Ele é amoral. Essa é a ideia. Desejo é desejo. Não tem desejo bom e desejo ruim no âmbito do desejo sexual. Cada um, cada um. Né? Então, se o que me atrai é uma mulher, ou se o que me atrai é um homem, ou se o que me atrai é um poste, um bode, cada um faz o que quiser. Você entendeu? Enfim, essa é a ideia. Agora, o que é interessante é que as grandes civilizações entraram em declínio e desmantelaram todas quando tiveram justamente a crise dos valores e a crise dos costumes. E me parece que nós estamos indo, infelizmente, para o mesmo caminho. Entendeu? Não, eu queria o microfone. Não, é uma curiosidade mesmo. Queria saber dessa fonte, e da fonte que diz que no próximo índex a pedofilia e o incesto vão entrar não como mais uma disfunção, e em qual índice você está se referindo. Isso me parece bem estranho, né? Como ter conversado com muitos médicos, me parece bem esquisito. Eu te passo de cabeça que eu não tenho. Ah, tá bom. Obrigada. Mas tem sim. Tá Infelizmente, eu também fiquei meio chocado, eu fui atrás. E Não, eu vou confrontar os médicos que eu conheço. infelizmente, uma coisa bem... Porque, na realidade, é a mesma coisa, Maricília. Por exemplo, quando tiraram a questão da homossexualidade, o próprio cara que tirou hoje, ele reconhece que tudo aconteceu por uma pressão política, não teve como. A pressão política foi muito forte e mesmo muitos médicos questionando e querendo discutir do ponto de vista científico e não entrar em outras questões, não aguentaram a pressão. Não aguentaram. Então, parece que está acontecendo a mesma coisa. Uma pressão muito forte no sentido de dizer, olha, a questão sexual do desejo não tem regra. É uma questão totalmente individual e subjetiva. Agora, se vai ser crime ou não, entendeu? São duas questões diferentes. Mas eu já vi a apostila que eu entrei para olhar um pouco na internet essas apostilas de gênero, feitas pelo Ministério Público. Eu vi numa dessas apostilas eles colocando a pedofilia como algo normal para as crianças. Pedofilia e zoofilia eu não vi, mas a pedofilia eu vi na apostila. Né? Eu já participei de algumas discussões assim. Quando teve aquela CPI da pedofilia,
houve o seguinte questionamento, né? Foram duas perguntas. Primeiro, qual é a idade de iniciação sexual no Brasil? Aí mostraram lá umas pesquisas que a iniciação sexual dos meninos e das meninas no Brasil é em torno de 11, 12 anos de idade, né? Bom, até aí, tem os dados, etc. Aí uma criatura que estava lá, que eu não lembro o nome, graças a Deus, ele fez a seguinte pergunta: já que uma menina ou um menino começa a ter a vida sexual com 11, 12 anos, né, no Brasil, e se essa criança ela está tentando me seduzir, por que eu não posso ter relação com ela? Entendeu? Já que ela quer, ela está dando consentimento, então, quer dizer, é uma situação, né? Ou seja, ele pega um problema social, né? Eu falo, por exemplo, eu tenho 2 filhas de 13 anos. Qualquer um que convive com criança e adolescente sabe que tem momentos que eles acham que sabem tudo, dizem que querem e não sabem nem o que querem. Como nós também fomos assim, quando éramos crianças e adolescentes. Entendeu? Então não é que eles são burros, é uma fase da vida, né? O problema é que tem um monte de gente se aproveitando disso, né? E querendo questionar. Eu fico muito preocupado. Por quê? Porque me assusta o seguinte, porque quando o debate, o discurso racional, ele não está resolvendo mais, fica preocupante. Porque aí só resta uma coisa, né? Que é o uso da força e da violência. Isso é triste. Por isso que eu acho que cada vez mais nós cristãos precisamos nos aproximar dos bons médicos, dos bons cientistas, sim, dos bons cientistas naturais também, para nos apoiar, né? Para nos ajudar. Não tenha dúvida. Eu acho que é descobrir, enfim. Porque o mundo de hoje não aceita mais apenas uma discussão em termos de moral cristã. Não. Eles dizem que cada um fica com a sua moral, mas eu acho que é diferente você colocar a base na própria natureza humana, né? Então, mas o problema é esse, né? Quando você chega na base, por exemplo, hoje em dia, que essa tentativa não, né? Uma estratégia enorme de dizer que não tem natureza humana, né? Essa que é. Aí chegou no osso, né? Aí chegou no osso, quer dizer, não tem mais discussão. Porque mesmo que eu não use argumento religioso, argumento de fé, sempre foi essa via. Então tá bom, então vamos discutir do ponto de vista da lei natural, sei lá, ou da natureza humana, não sei, ou do que a ciência nos aponta. Mas é complicado. Complicado. Está chegando numa situação bem delicada. Eu tenho muito medo porque daqui a pouco vai começar a pancadaria. Uma coisa assim louca, porque o pessoal começa a destrambelhar e começa a achar que se resolve as coisas então na base da violência. Mais alguém? Alguma coisa? Bom, eu agradeço então, né, a presença aí, pessoal de Osasco que está aí, pessoal de São Bento, né, do Apostolado Teologia do Corpo, pessoal da Canção Nova, Dominus Salus, né, e tantos outros lugares. Então, obrigado pela presença, tá? E é lógico, né, meus queridos seminaristas do mate. Vocês não tinham opção, né? Tá bom, obrigado, gente.